Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazermos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, a vocês que me acompanham neste momento, na oração da manhã, na meditação da palavra de Deus, o Evangelho de hoje que acabamos de ouvir, São Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21, nós vemos que aqui Jesus, ele, ao ouvir que sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem ouvir, ele vai dar uma resposta que, a primeiro momento, sem uma percepção teológica, sem uma percepção profunda desta palavra, poderíamos interpretar que Jesus havia até mesmo dado uma mal resposta à sua mãe. Mas nós, olhando para a história do povo de Deus, olhando para a história da criação, nós vemos que no princípio criou Deus o homem, o fazendo a sua imagem e semelhança, e o colocou no paraíso. Num segundo momento, Deus escolheu um povo, na pessoa de um homem. Deus forma um povo para ser o seu povo, para ser chamados o seu povo escolhido. E nesse homem, em Abraão, Deus ali constitui o seu povo. Jesus, quando se encarna, é o Filho de Deus que vem para nos trazer a salvação. E aí que entra a fineza na observação desta passagem. Jesus, ele não vem para formar um povo consanguíneo. Ele vem para formar um povo, filhos espirituais. Então, portanto, esta filiação acontece a partir do momento em que a pessoa
ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Eles levaram até Jesus uma informação que os familiares de Jesus estavam ali e queriam o ver. E Jesus, ele dá uma resposta com um direcionamento espiritual. Jesus, ele transmite àquelas pessoas uma mensagem santificante, porque aquele que é ouvinte da palavra de Deus e praticante, este é mãe e irmãos de Jesus, não devido à pertença consanguínea, mas sim à pertença espiritual. Isso vai se justificar posteriormente. Aqui houve-se inúmeros modos de interpretar, até mesmo nós podemos interpretar isto errado, e principalmente os protestantes acusam a mãe de Jesus como que Jesus a deu uma mal resposta a ela por não compreender o que Jesus tinha e tem como objetivo transmitir àquelas pessoas e também a cada um de nós. Jesus considera seus irmãos, sua mãe, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. A consolidação desta pertença a Jesus, a tornar-se irmãos de Jesus, vai acontecer bem posteriormente, quando o próprio Jesus vai dizer: ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Com esta determinação de Jesus, se consolida esta familiaridade que Jesus está dizendo aqui, espiritual e não consanguíneo. Consanguíneo, Jesus tinha certeza de que ali estava os seus irmãos, estava a sua mãe, embora não era com o título e com vínculo espiritual. Então necessitava desta adesão à palavra de Deus. Mas isto não significa que a Virgem Maria, ela não fosse uma pessoa adepta à palavra de Deus. Muito pelo contrário. Maria era uma pessoa tão íntima de Deus que o próprio anjo de Deus, o mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da Anunciação, ele vai saudá-la com as palavras que o próprio Deus determina que ele a saudasse. Alegra-te, agraciada. Alegra-te, cheia de graça. Então, com isso, nós estamos diante de uma situação que Jesus sabia da sua consanguinidade, da sua filiação maternal de Maria, mas ele queria dar uma outra
mensagem, uma outra visão para aqueles que estavam ali próximos dele. E muitas vezes até nós mesmos, católicos, nós não conseguimos interpretar este santo evangelho com a sua devida incumbência de mensagem que ele tem. Aqui, para trocar em miúdos, é como que Jesus falasse pelas entrelinhas. É como que Jesus estivesse fazendo para nós uma mensagem que estivesse subliminar. Mas ele estava falando às claras e o modo de entender que muitas vezes não era claro. Quando o Evangelho, melhor dizendo, né? Quando São Lucas ele fala que tua mãe e teus irmãos, isso também pode dar um nó na cabeça de muitas pessoas. Teus irmãos. Então vão dizer que a Virgem Maria tinha mais filhos. Para aquele povo, para o judeu, no hebraico, não existe a palavra primos, não existe a palavra que vai designar filhos de minha tia, que são meus primos. Então, é dito como irmãos. Os filhos da minha tia são irmãos dos filhos de minha mãe. Nessa forma que nós trazemos para o português e traduzimos, isso deixa uma lacuna de dúvida para aqueles que levam a mensagem da Sagrada Escritura ao pé da letra. Então, não conhecendo a história, não conhecendo com profundidade a língua e levando ao pé da letra, fazemos interpretações absurdas. Mas, ao passo que vamos sendo esclarecidos, tudo isso vai se tornando claro em nossa mente. Como Jesus aqui está dizendo: os meus irmãos, a vocês que são batizados, ouvem a palavra de Deus e a põe em prática, estes são meus irmãos. Então, nós, somente a partir do momento do nosso batismo e a partir do momento que nós observamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, os preceitos de Deus, é que nós podemos dizer com firmeza e com clareza que somos filhos de Deus. Do contrário, podemos ser batizados, mas o pecado impera em nós e a desobediência, a desonestidade para com a palavra, para com os preceitos e com os mandamentos da lei de Deus. Então, portanto, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que abra a nossa mente, o nosso coração para contemplar a sua palavra e a pô-la em prática verdadeiramente. Que Deus abençoe a cada um de nós, derrame sobre nós as suas graças. Então vamos, neste momento, rezar por todas as pessoas que pedem as nossas orações, rezar por aqueles que estão nos leitos de hospitais, pedir a Deus as suas graças e bênçãos sobre cada uma pessoa que pede as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre vossas vidas, sobre o vosso dia, derrame sobre vós graças e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Ficai em paz.